Agora que selecionamos os nossos recursos, nossas avaliações e nossas metodologias, precisamos também aceitar o plano de ensino municipal. Ou seja, o sistema aguarda que o professor diga: olha só, este plano aqui agora vai fazer parte do meu diário. Só após esta aceitação, o sistema vai permitir que você crie planos de aula. Olha, para que a gente possa entender melhor. Se eu vier agora para a criação do meu plano de aula, e vocês vão ver que tudo é muito intuitivo neste sistema, eu vou em sala de aula, plano de aula, bem óbvio assim. Se eu vier para a criação de um plano do ensino fundamental, e a gente vai já ver exatamente como fazer isso, e vier criar numa determinada turma, quando chegar aqui para selecionar um objeto de aprendizagem do documento, olha, não tem nada aqui. Nada é disponível para mim, então não tenho como criar um plano de aula. Então, a primeira coisa a ser feita aqui é aceitar o plano de ensino municipal. E como faço isso? Eu venho em plano de aula, aqui em sala de aula, plano de curso. É aqui que eu encontro todos os planos de curso que foram confeccionados e introduzidos no sistema. Vou clicar aqui em ensino fundamental. Aqui o sistema me lembra de quais as turmas com as quais eu trabalho com determinados componentes. Aqui ele me mostra que em 4 turmas do 9º ano eu trabalho com língua portuguesa. Eu posso, antes de aceitar, dar uma olhada aqui no plano. Vou clicar para imprimir. Eu dou uma olhada no plano que foi criado. Tá? Vai estar todo distribuído mês a mês, como a gente já tinha falado anteriormente. Então, agora que eu verifiquei o plano está todo ok, eu vou aceitar. Porém, eu não preciso aceitar em todas as turmas que eu tenho de 9º ano a língua portuguesa. Basta clicar em uma estrelinha dessa e ele me diz o seguinte: você agora está vinculando este plano de curso ao seu diário. A partir de agora ele vai lhe pertencer. E aí depois este plano vai receber os recursos, metodologias e avaliações que você utilizar durante o ano. Vou clicar que sim, quero vincular. Vinculado o plano de curso, as estrelinhas ficam todas assim, todas verdinhas, cheias, ok, está vinculado, o plano agora é meu. Se eu não quisesse, ou se eu desistisse, por algum motivo eu poderia desvincular também. E a partir dali eu não posso mais utilizar o que está disponível neste plano. Mas eu vou vincular ao meu diário. Uma vez vinculado, agora eu posso sim começar a confecção dos meus planos de aula. Vamos ver agora como devemos proceder. Em sala de aula, vamos até plano de aula. E em plano de aula encontramos ensino fundamental e educação infantil. Vou clicar em ensino fundamental. Aqui o sistema me apresenta os planos que eu já produzi no sistema. Veja que até agora eu tenho 0 planos produzidos. Ele sempre me mostra o plano atual, que eu acabei de fazer, o último que eu fiz, tá? Se eu quiser, posso ver todos os que já fiz hoje e dos demais meses do período no qual eu me encontro. Veja que está destacado aqui que eu estou no primeiro período. Se eu estivesse no segundo período também estaria aqui, porém o primeiro não estaria destacado como está. Então teria aqui o segundo período destacado e o primeiro não, mas só tem o primeiro período aberto para mim por enquanto. Isso eu poderia verificar, logicamente, aqui na minha tela inicial, tá? Que eu estou no primeiro período. E como estou vendo aqui, vindo aqui em plano de aula, ele demonstra que no primeiro período eu vou encontrar datas do mês de fevereiro, março, abril e maio para trabalhar. Normalmente o período começa ali na meio de um mês, né? No início, no meio, no final, e nunca termina exatamente no final de outro. Então ele acaba pegando partes do primeiro e do último mês daquele período. Tá? Visto isso, eu posso ver o atual, como eu falei, os de hoje, dos meses, e também ver todos os meus planos. Mas sempre quando entrar aqui, eu vou estar de olho no meu plano atual, o último que eu fiz. Então vamos dar continuidade a aprender como criar um plano de aula. Veja só, como falamos desse sistema, tudo é muito óbvio, né? Eu quero um novo plano e aqui tem um botão, novo plano. Vou clicar neste botão. Agora ele me pede que selecione uma turma. Logicamente, só aparecem aqui as turmas nas quais eu tenho aula. Vou colocar aqui o 9º ano D. Agora ele me pede uma disciplina, um componente. E aparecem todos os componentes que eu tenho naquela turma. Por acaso aqui no nosso teste eu coloquei todos. Imagina que eu coloque aqui História. Bom, aqui eu vou ver a primeira diferença. Lembrando,
eu vou estar sempre trabalhando dentro de um determinado período. Aqui eu já sei que estou no primeiro período. Eu já sei que os meses que eu tenho no primeiro período são esses aqui. Então, quando eu clicar aqui para selecionar o mês, não vão aparecer todos os meses do ano para mim, e sim apenas os meses do período que está aberto. Uma primeira defesa para mim. A segunda, quando eu clicar em fevereiro, gente, logicamente eu não tenho aula em todas as datas do mês de fevereiro do componente história. Alguns dias eu vou ter algumas datas. Então, quando eu clico em fevereiro, olha que interessante, o sistema já lhe apresenta apenas as datas nas quais você tem aula. Então, você não tem o risco de criar um plano em uma data que não é sua. Além disso, olha só, ele diz aqui que as datas disponíveis estão na cor laranja. Eu só tenho 2 datas. Ele me diz aqui, ó, você tem apenas 2 datas para trabalhar no mês de fevereiro. Se estiver nesse azul aqui, né, ele me diz que é um recesso. E se eu clico numa data que é um recesso, não acontece nada. Eu não consigo criar planos em um recesso. Do mesmo modo, se eu vier aqui num mês que tenha feriado, olha só, o dia 21, se eu clico, não acontece nada. Eu não consigo utilizar aquela data. Feriados, recessos, faltas, encontros pedagógicos. E me diz que quando estiver verde é porque está concluída. Outra coisa que eu observo é que o mês de fevereiro tem uma data na cor cinza, meio apagado. O que acontece é o seguinte, o período começou depois dessa data aqui, ou seja, não adianta clicar numa data que está fora do período que está aberto. Da mesma forma, se eu ver aqui no mês de maio, olha só, o período se encerra antes desta data do dia 19. Então não adianta você tentar trabalhar nas datas do próximo período ou do período anterior, a menos que você esteja naquele período. E aí é o seu coordenador que vai poder te liberar de um período para o outro. Tá? Então, datas disponíveis vão estar na cor laranja. Então, não importa se você está vendo 4 datas aqui, apenas uma data está disponível para você. Então, você nunca vai ver nesse sistema aqui todo o calendário para você procurar as suas datas. Ah, deixa eu ver na minha agenda aqui, cadê as minhas datas, as datas nas quais eu tenho aula. Não, não tem isso aqui. Você já encontra exatamente as datas nas quais você tem que fazer os seus planos. Tá? Vai fazer o seu plano aqui no dia 17 e no dia 24. Dia 10, não tem como, foi recesso. Dia 3, está fora do período. Então, as datas que eu tenho são essas 2 aqui. Ok? Então, esta aula aqui vai até este ponto, em que eu entendo como eu vou encontrar a disponibilidade das minhas datas aqui. Como elas vão estar disponíveis para mim. Ou seja, não vou encontrar um calendário completo, vou encontrar apenas as datas que me interessam. Próximo passo é a criação do plano de aula propriamente dito.